Vamos lá! Estado, governo, a gente usa essas palavras o tempo todo, né? Muitas vezes até como se fossem a mesma coisa. Mas será que são mesmo? Vamos fazer o seguinte, nos próximos minutos a gente vai mergulhar de cabeça nessa questão para não sobrar nenhuma dúvida. Então vamos direto ao que interessa. Estado e governo são a mesma coisa? A resposta curta, sem rodeios, é não. E olha, entender essa diferença é uma daquelas chaves que abrem a porta para a gente compreender muito melhor como a política e o nosso país funcionam. Quem já pesquisou sobre isso na internet provavelmente se deparou com uma tela parecida com essa, né? Governo Lula, Estado de São Paulo, Governo dos Estados Unidos. É um monte de informação, os termos parecem todos misturados, mas a boa notícia é que tem uma lógica por trás disso tudo. E a gente vai organizar essa bagunça agora mesmo. Certo? Então vamos para o primeiro passo para acabar com essa confusão toda. Definir direitinho o que é cada um desses termos. Essa aqui é a base de tudo. E para facilitar de vez, vamos usar uma analogia bem simples que todo mundo entende. Pensem o seguinte, o Estado é o carro. Sabe, a estrutura física, o motor, as rodas, tudo aquilo que faz ele existir e durar. Já o governo? O governo é o motorista. É quem pega no volante por um tempo para dirigir esse carro. Agora, olha que interessante como isso aqui detalha bem a nossa analogia. O Estado é permanente. Os países não simplesmente acabam a cada 4 anos. Ele é definido pelo seu território, pelo seu povo, é a estrutura toda. Já o governo, não. Ele é temporário. É eleito para administrar e para exercer o poder político por um período específico. Motoristas vêm e vão, mas o carro continua lá. Colocando de uma forma um pouquinho mais formal, o Estado é essa entidade política que organiza a sociedade dentro de um território. Pensem no Brasil, na Argentina, em Portugal. É a estrutura permanente, sabe? É o palco que sobrevive a todas as mudanças de governo, a crises, a eleições. E o governo? Bom, o governo é o conjunto de pessoas e de instituições que, naquele momento, estão no comando, tomando as decisões do dia a dia. São os ministérios, a presidência, os órgãos que administram a máquina pública, ou seja, é quem está de fato dirigindo o carro do Estado num determinado mandato. Certo, a teoria parece que ficou clara. Vamos agora para os exemplos práticos, usando aquelas pesquisas confusas lá do começo para ver como tudo se encaixa na vida real. E aqui a gente vê o conceito na prática. O Estado brasileiro é essa organização inteira, completa, permanente, que inclui a União, os estados como São Paulo e Rio Grande do Sul e todos os municípios. Essa estrutura toda, esse é o nosso carro. E este slide ilustra perfeitamente a outra parte da equação. Dentro do Estado brasileiro, a gente teve o governo Jair Bolsonaro e agora tem o governo Lula. São administrações diferentes, com políticas diferentes, ocupando o poder por um tempo determinado. São, literalmente, os diferentes motoristas que assumiram o volante do mesmo carro. E olha, essa lógica não é só nossa, do Brasil. Quando a gente lê sobre o governo dos Estados Unidos, estamos falando da administração atual, do motorista da vez, que está no comando da estrutura permanente que é o Estado americano. A regra é universal. Esse exemplo aqui é perfeito. Durante uma paralisação, ou o famoso shutdown nos Estados Unidos, o governo para de funcionar por falta de dinheiro. Os serviços que ele administra são interrompidos. Basicamente, o motorista sai do carro e para tudo. Mas o Estado, o carro em si, ele não deixa de existir. O país continua lá esperando um novo acordo para que o motorista possa voltar a dirigir. Agora, para adicionar uma camada a mais nessa conversa, vamos ver como essa diferença aparece nos papéis dos líderes mundiais. Porque nem sempre a mesma pessoa faz tudo, sabia? Então, o ponto crucial é este aqui. O chefe de Estado é quem representa a nação, o carro como um todo. É uma figura que representa a unidade, muitas vezes com um papel mais simbólico. Já o chefe de governo, esse é quem lidera a administração, quem toma as decisões políticas e econômicas do dia a dia. Ele é o motorista de fato. E aqui a gente vê como isso pode variar. Em sistemas presidencialistas como o do Brasil e o dos Estados Unidos, o presidente acumula as duas funções. Ele é tanto o símbolo da nação quanto o chefe da administração. Agora, em sistemas parlamentaristas, como em Portugal, os papéis são divididos. O presidente é o chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. 2 cargos, 2 funções bem distintas. Tá, mas depois disso tudo, por que essa distinção é tão importante para a gente no dia a dia? A resposta é simples. Ela é fundamental para sermos cidadãos mais conscientes e participativos. Vamos amarrar os pontos principais. Primeiro,
E entender isso permite que a gente discorde ou até se oponha a um governo específico, sem que isso signifique rejeitar o nosso próprio país. Dá para não gostar do motorista, mas ainda assim amar o carro, entende? Segundo, ajuda a gente a separar o que são políticas de um governo, que podem mudar, e o que são estruturas do Estado, que são bem mais difíceis de alterar. E por fim, isso muda completamente o jeito que a gente interpreta o noticiário político. E para a gente terminar, fica esta reflexão. Se o Estado é o carro e o governo é o motorista temporário, a pergunta que realmente importa é: quem entrega as chaves e ajuda a definir para onde essa viagem deve seguir? A resposta está na participação de cada um. Fica aí para a gente pensar. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva e continue explorando com o que é, com IA.